Cumprimento a todos, boa noite. Quer dizer que é uma alegria estar aqui, né? Segunda vez que eu venho a Belém e já me sinto em casa, gente. E isso não sei se é bom. Capaz de aparecer muito mais vezes. Mas eu comentei sexta-feira que até meus pais, que sempre vão a Fortaleza de férias, né? Eu convenci eles a vir a Belém. Eles já compraram a passagem. Falei, não, a gente vai para Belém, tem muita coisa boa, diferente, cultura muito rica. Graças a Deus por conhecer mais essa parte da família de Cristo. Eu trago também cumprimentos da Igreja Presbiteriana do Buritis, em Belo Horizonte, pastor Roberto, de todos os membros do Labri, Guilherme, que esteve aqui ano passado, Alessandra, Vanessa, minha esposa Cintiane. E vocês também são muito bem-vindos em Belo Horizonte quando forem lá para Minas Gerais. Irmãos, eu queria compartilhar uma mensagem a partir do livro de Mateus, no capítulo 5 de Mateus. Essa mensagem vai dos versículos 13 a 14. E o tema já foi até projetado ali, né? Jesus, o transformador da cultura. E essa mensagem faz parte de todo esse momento que a gente teve esse fim de semana, né? De refletir sobre a vida cristã e nossa relação com a cultura e todas as implicações disso. Então vamos ler em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém. Senhor, que Tua palavra nos ilumine, o meu coração, o coração de cada um de nós. Tua palavra é poderosa para nos revelar a verdade e por Teu Espírito em nosso coração fazê-la aplicar, Deus, no mais profundo das nossas vidas. Seja tudo para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, essa passagem, de forma breve, ela já implica uma observação sobre tudo aquilo que era externo ou que estava para além daquele encontro de Jesus com seus discípulos. E o que Jesus está implicando diretamente é de que o mundo caminha em trevas. Ora, se Jesus diz que os discípulos, que ali representam a igreja, são a luz do mundo, diretamente se implica a partir daí que o mundo caminha em trevas. E nós vivemos em tempos que as trevas parecem se adensar. Nós vivemos tempos e nós começamos a perceber sinais de coisas que sempre apontam para algo muito crítico que está adiante de nós. E todos esses riscos, todas essas trevas, tudo isso que existe no nosso entorno, no entorno da igreja, de uma forma ou outra afetam nossa vida. O cristão nunca pode sair desse mundo. E o cristão nunca pode sair da própria cultura. Quando a gente fala de cultura, a partir de uma visão minimamente cristã, a gente fala de viver da forma para a qual Deus nos criou. Em Gênesis 2, versículo 15, é muito claro que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, produzir cultura é um dos aspectos e propósitos de Deus desde o princípio. Por isso é impossível o cristão viver fora da cultura. Cultura é tudo aquilo que leva a assinatura da vida humana, dos seres humanos na criação de Deus. Tudo que tem uma intervenção humana, seja o banco que você está sentado, a roupa que você está vestindo, até mesmo a língua que eu falo e vocês entendem, tudo isso são artefatos culturais, produções culturais humanas que fazem parte do grande plano de Deus de encher a terra, de exercer domínio sobre ela e de que a glória de Deus fosse manifestada por sobre toda a terra. Ora, mas como eu disse, nós vivemos em um tempo em que a cultura caminha em densas trevas. E sempre nas Escrituras a gente percebe que existem sinais dos tempos. E alguns sinais que a gente pode perceber apontam, como eu disse, para um futuro desafiador para a igreja. A história de, por exemplo, um jovem, Nathan Verhelst.
na verdade 44 anos, estou colocando ele como jovem aqui. Em 2013, na Bélgica, ele tinha uma crise sobre a sua própria sexualidade. Ele lutou pelo direito de fazer uma cirurgia para mudança de sexo masculino. Ele, entre aspas, porque ninguém de fato muda de sexo, fez uma cirurgia para se tornar uma mulher. Após essa cirurgia, ele entrou num processo profundo de depressão, e ele entrou de novo com um processo na justiça junto ao Estado belga para que tivesse o direito de cometer suicídio. Pessoa saudável, não tinha nenhum defeito físico, mas todas as complicações, talvez psíquicas, daquela alma o levaram nessa trajetória de destruição e morte. E toda essa prática cada dia mais comum de pessoas não aceitarem os seus próprios corpos, pessoas se revoltarem pela forma como eles vieram ao mundo, e há toda uma discussão médica, científica sobre isso, mas de fato há uma tendência crescente na nossa cultura de que as pessoas não aceitem a forma pela qual elas vêm ao mundo, e a consequência disso, como no caso do Verhelst, é o suicídio apoiado pelo Estado. Um filme recente, que muitas pessoas disseram que choraram no filme, eu assisti e depois eu falei, gente, é um dos filmes mais cruéis que eu já assisti na minha vida. Se chama Como Eu Era Antes de Você. E basicamente a mensagem do filme, dirigido principalmente para adolescentes e público jovem, é basicamente essa: que não há nada mais digno, que não há nada mais lindo, e a imagem do suicídio de um jovem no filme ela é acompanhada de imagens quase celestiais, com luz muito clara, com muito fulgor envolvendo aquela cena, de que a pessoa que decide-se por tirar a própria vida, porque tem algum tipo de sofrimento, isso é uma coisa digna a se fazer. Ora, uma mensagem que tocou o coração de milhões de adolescentes e jovens por todo o mundo, mas que leva a algo muito cruel por trás. Porque o próprio filme demonstra que a vida dele, depois do jovem, depois de ter sofrido um acidente, foi a etapa da vida em que ele realmente experimentou coisas significativas na vida. E o filme diz, olha, o amor que ele teve, as pessoas que ele conheceu, não são suficientes para superar a sua deficiência, e por isso a morte é um caminho à frente. Isso é uma tendência muito grande. Atletas, pessoas jovens, pessoas que têm talvez um problema que não é tão grave na vida e que já querem tirar a própria vida. Em outros campos também o cenário não é nada animador. Então, por exemplo, um dos maiores eticistas ou filósofos que discutem ética, que quer dizer basicamente como nós devemos viver a nossa vida, ou quais valores deveriam pautar a nossa existência, cujo nome é Peter Singer, ele tem defendido de uma forma muito ampla e muito popular de que o ser humano ele só tem valor quando ele pode exercer algum tipo de preferência e escolhas pessoais. É chamado essa ética dele de uma ética preferencial. Ou seja, qual é o valor de um ser humano? É a sua preferência por algumas coisas, é a sua capacidade de fazer escolhas, e nós, portanto, devemos ampará-lo na busca para alcançar esses tipos de escolhas. Parece tudo normal nesse ponto. Qual é o problema com esse tipo de raciocínio de um dos eticistas mais influentes no mundo? É que recém-nascidos, que ainda não têm capacidade de exercer juízo, escolhas morais ou escolhas e preferências pessoais, e idosos com algum nível de demência que já não têm a capacidade de exercer escolhas e preferências pessoais, são, no sistema ético de Peter Singer, considerados como menos valiosos do que qualquer animal, de um macaco a um gato a uma barata. E nesse sistema de Peter Singer, ele favorece o que a gente chama de infanticídio. Se o aborto já é um problema, imagina o infanticídio, que seria você matar um recém-nascido, uma pessoa que saiu do ventre da mãe. E os pais teriam esse direito por vários tipos de fatores que essa criança vier ao mundo. Ora, na Islândia foi projetado na mídia em todo o mundo há pouco tempo uma notícia espantosa, quase como se fosse uma vitória. A Islândia finalmente acabou com a síndrome de Down. 0% de casos. Irmãos, isso é tão cruel que se você lê a notícia, e outra forma de dar essa mesma notícia é o seguinte: 100% dos bebês ou dos fetos que têm diagnosticado síndrome de Down no ventre da mãe são abortados na Islândia. Ou seja, 100% dos fetos com algum sintoma de síndrome de Down são abortados, são impedidos de nascerem. Isso é
cruel. Isso aponta para um mundo onde a vida perde todo o valor e onde o ser humano perde toda a dignidade. No campo da ciência, em vários campos da cultura, esse discurso tem sido multiplicado. Sobre essa questão da sexualidade, algo muito sério aqui no Brasil, por exemplo, uma das juristas que mais influencia o nosso sistema contemporâneo, chamada Maria Berenice Dias, do sul do país, ela foi responsável por pautar uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal que redefiniu o conceito de casamento e família. Então, casamento pela Constituição era a união estável entre duas pessoas de sexos opostos. Isso foi redefinido em 2011 por voto majoritário do Supremo Tribunal Federal, de que o casamento é uma união estável entre duas pessoas que tenham afeto mútuo. Ou seja, a dimensão da diferença homem e mulher foi ultrapassada, foi deixada de lado e o afeto foi colocado como critério último para definir o que é um casamento e, a partir daí, para definir o que é uma família e assim por diante. Ora, se não bastasse esse tipo de redefinição, a própria Maria Berenice Dias, no livro em que ela defende a afetividade como critério jurídico, ela defende nessas palavras, de que enquanto no Brasil a homossexualidade ou até o ato homossexual for considerado pecado, nós não vivemos em um país livre. Ou seja, o que ela está implicando com esse tipo de discurso é de que, para o futuro, se essa agenda avança, você designar ou ler uma passagem bíblica onde o ato homossexual ou a prática da homossexualidade é considerada pecaminosa, isso seria talvez um critério até mesmo para uma intervenção estatal, porque ali você estaria tirando a liberdade dos cidadãos e você estaria indo contra o nosso direito de proclamação do próprio Evangelho. Esse tipo de tendência se espalha por vários campos. Um último exemplo, antes de nós refletirmos nessa mensagem de Jesus, um filósofo e cientista chamado Daniel Dennett, ele disse há pouco tempo, numa entrevista, né, ele é um filósofo cognitivo muito importante, né, e um cientista cognitivo e filósofo, e ele diz nessas palavras: os zumbis são possíveis? É possível a existência real de zumbis? E ele responde: eles não são apenas possíveis, eles são atuais. Somos todos zumbis. Ninguém é consciente. Traduzindo, nós temos uma ilusão de que somos responsáveis e seres conscientes, mas de fato nós somos zumbis totalmente determinados por impulsos físico-químicos. Ora, isso diminui completamente a dignidade humana. Irmãos, nós vivemos hoje em um tipo de sociedade que passou não somente de ser considerado pós-cristã, uma sociedade que vem após aqueles valores consensuais cristãos, mas nós vivemos em uma sociedade que cada dia mais caminha para algo que a gente pode denominar como uma sociedade anticristã. Os exemplos do tipo de resistência que o Evangelho tem gerado têm levado muitos cristãos a refletirem: olha, qual vai ser a nossa resposta a esse tipo de cenário? Qual tipo de caminho a gente pode divisar à frente? Alguns cristãos, como por exemplo um norte-americano ortodoxo oriental chamado Rod Dreher, ele escreveu um livro que tem tido muito impacto na comunidade cristã internacional, onde ele sugere o seguinte: que talvez seria o momento dos cristãos abandonarem qualquer tipo de envolvimento com a cultura. Por quê? Porque a cultura se corrompeu além de toda a possibilidade de conversão ou de influência cristã, e que nós deveríamos adotar um tipo de atitude semelhante à daqueles monges que na época do colapso do Império Romano decidiram mais se retirar da cultura e preservar os tesouros da tradição clássica e cristã, para que talvez uma nova civilização se erguesse à frente, do que na verdade nós devêssemos ser uma influência para a cultura diante de todos esses desafios. Esse tipo de problema, esse tipo de reflexão é algo que cada cristão hoje tem que começar a pensar. Porque as próximas gerações, né, eu tenho uma filhinha de 1 ano e 3 meses e fiquei sabendo há 2 dias que a segunda está vindo, graças a Deus, ou o segundo está vindo, né? Então é algo que eu me preocupo, porque qual é o tipo de cultura, país que os meus filhos e minha descendência vai viver? Qual instituição pode apontar um caminho diante de tamanha penumbra? O Estado seria essa instituição? Seria um processo político como a democracia? Será que a democracia apontaria um caminho para além desse tipo de crise e trevas? Seriam as leis do mercado e a capacidade do mercado de gerar soluções?
Seria a ciência capaz de apontar um caminho e iluminar em meio a tamanhas trevas? Irmãos, Jesus, nesse trecho que nós lemos, ele aponta o caminho. E o caminho que Jesus aponta é aquele caminho que sempre fez diferença no mundo. Nos versículos que nós lemos de 13 a 15, Jesus é muito claro quanto a qual é a instância, a instituição, o grupo de pessoas que pode iluminar o mundo em trevas. Qual é a instituição, qual é o grupo de pessoas que pode salgar essa realidade, sal tanto no sentido de sabor, quanto de possibilidade de conservação daquilo que tende ao apodrecimento. Qual é o tipo de instituição que pode ser um referencial último, algo que todos os humanos vão olhar e ter como um referencial que não pode ser escondido? Versículo 13, Jesus diz para os discípulos. Irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 1, é muito claro. Jesus viu as multidões, mas ele subiu ao monte e, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo, ou seja, o Sermão do Monte é para os discípulos de Jesus. O Sermão do Monte é para a igreja que estava ali diante dele, no papel dos apóstolos e os discípulos mais próximos. O Sermão do Monte, o que Jesus falou há 2000 anos atrás, é para mim e é para você. Essa palavra não se aplica somente àqueles que estão à frente da igreja. Essa palavra não se aplica à igreja somente do passado. Essa palavra se aplica a cada um daqueles que se assenta aos pés de Jesus e que realmente coloca a vida diante de Jesus. Jesus nunca expulsou as multidões, mas Jesus sempre dedicou seu tempo, atenção, amor e especificidades aos seus discípulos. E Jesus fala justamente para os discípulos: vós sois o sal da terra. Não há como o mundo ter sabor, não há como o mundo preservar aquilo que é bom, não há como o mundo não apodrecer, a não ser por vocês. É óbvio que quando ele fala isso, ele diz da sua igreja, o seu poder, o seu corpo que permanece entre nós. E Jesus continua: mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: se a igreja não salgar a terra, ela não presta para nada. Ela vai ser pisada pelos homens. Essa cultura que se torna cada dia mais anticristã é uma cultura que está disposta a justamente isso: pisar sobre uma igreja que não traz respostas, que não confronta as trevas, que não aponta caminhos e que não se fortalece na força do Senhor. Vós sois a luz do mundo. O mundo caminha em trevas. Rodolfo, houveram civilizações importantes antes da igreja, sim. Mas se você ler sobre a vida privada, a vida diária, a dignidade humana, mesmo nessas grandes civilizações, babilônica, grega antiga, persa, romana, antes da igreja, você vai perceber que a vida valia muito pouco. Você vai perceber que as trevas realmente abundavam nesses contextos. E você vai perceber que grande parte da dignidade que nós temos hoje na vida se deveu a ação da igreja na história nesses 2000 anos. A igreja de Jesus já faz toda a diferença. É por isso que as trevas, quando elas se adensam, a igreja se torna um objeto, digamos, e um objetivo de afronta. Porque a luz que a igreja coloca diante das trevas, é óbvio que incomoda as trevas. Jesus diz que a igreja não pode se esconder, porque ela é comparada a uma cidade edificada sobre o monte. Irmãos, uma cidade edificada sobre o monte. Quando nós caminhamos em alguns contextos, principalmente na Europa, onde era costume de você construir cidades, rodeadas por grandes muralhas, até mesmo para se defender de forma mais apropriada dos seus inimigos, você está a quilômetros de distância e você já avista aquela cidade. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, a igreja, vocês vão ser semelhantes a essas cidades. Por onde as pessoas andarem, eles vão olhar e ter um referencial. Não pode se esconder uma cidade sobre o monte. E a igreja também vai estar à vista de todos. E Jesus termina esse trecho dessa passagem dizendo isso: nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto,
mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: o mundo só vai ter um referencial, a cultura só vai ter luz quando a igreja exercer tudo aquilo que ela pode exercer no mundo. Quando ela realmente vivenciar o poder do reino de Deus, que Jesus diz em Mateus 28, todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide, porque o poder e a glória e o reino já foram dados a Jesus. A igreja faz toda a diferença no mundo desde sua origem, há 2000 anos atrás. Irmãos, não se deixe enganar. Em uma sociedade anticristã, onde a mídia, os grandes produtores de filmes, grandes produções que realmente influenciam a sociedade, começam a cada dia a tentar apontar a igreja como uma instituição que provocou mais males do que bens. Em qualquer escola, no ensino médio, qualquer universidade, você tem esse tipo de ênfase, via de regra, que a igreja colonizou, que a igreja oprimiu, que a igreja fez o mal, que a igreja foi responsável pela escravidão e outros feitos. Ou seja, querem incutir na nossa imaginação, na nossa mente, um sentido de culpa, como se a igreja fosse responsável por mais males do que benefícios no mundo. E isso é uma grande mentira. Uma leitura honesta da história, eu queria trazer alguns exemplos para a gente refletir, para a gente ser inspirado nessa grande missão de ser luz do mundo e sal da terra, é de que a igreja fez toda a diferença no mundo. E que se nós, por um experimento mental, nós retirássemos a igreja da história e imaginássemos um mundo sem a igreja, não seria nada animador o mundo que restaria. Por exemplo, foi devido aos cristãos e à igreja, e aqui eu incluo toda a igreja universal, nesse sentido mais católico possível, foram os cristãos e essa igreja, há 2000 anos, que, por exemplo, resistindo aos poderes estabelecidos de Roma, e como eu disse na sexta-feira, os cristãos não eram perseguidos e mortos porque adoravam a Jesus. Os cristãos eram perseguidos e mortos porque eles só adoravam a Jesus. Se você adorasse a Jesus e adorasse ao imperador e ao panteão das divindades romanas, você era considerado um cidadão comum. Mas se você fosse obrigado a adorar o imperador e você resistisse, então você era cristão. E muitos cristãos morreram e deram a vida justamente por isso, porque eles se negavam a adorar qualquer coisa, qualquer divindade para além de Jesus Cristo. E os cristãos eram acusados até mesmo de serem ateus, porque eles não viam qual era o Deus, a divindade desses novos seguidores de Jesus. Eles se reúnem em casas, louvam, adoram, mas eles não têm um panteão, não têm uma imagem para adorar, eles adoram esse homem que dizem que ressuscitou. E é justamente essa resistência à imposição do poder estatal que, anos mais tarde, foi a base de todo o conceito de que a consciência humana é sagrada. E que nenhum poder ditatorial pode exercer poder sobre a sua consciência e o seu direito de crenças. A inspiração de todos os princípios que levaram à liberdade de crença no Ocidente foi o exemplo dos cristãos. Bem na esteira desse tipo de liberdade de crença veio, por exemplo, o que a gente chama hoje de liberdade de imprensa. Hoje a sociedade ocidental se orgulha de dizer que a imprensa é livre, liberdade de expressão. Ora, em termos históricos, o primeiro documento defendendo a liberdade de imprensa em um contexto específico político, o que levou aquele país a criar a primeira lei de liberdade de imprensa, foi ocasionado por um cristão puritano chamado John Milton, que é muito conhecido por ter escrito O Paraíso Perdido e O Paraíso Reconquistado, poemas épicos, talvez um dos maiores poemas já escritos pela humanidade. Mas poucas pessoas reconhecem que foi John Milton que, contra os protestantes da Inglaterra, exerceu a sua influência e a sua capacidade de persuasão, principalmente por um documento chamado a Areopagítica, que foi um documento panfletário que ele espalhou por vários cantos do país. Foi a partir da influência de cristãos que se inaugurou no Ocidente o que nós chamamos de imprensa livre. Ora, como assim a igreja provocou males e não benefícios? A ideia de direitos individuais, Nicholas Wolterstorff, talvez um dos grandes filósofos vivos, cristão, escreveu um livro Justice,
E ele basicamente defende a tese, por meio de vários exemplos históricos, que essa ideia celebrada hoje de que cada indivíduo tem uma dignidade e direitos que são, de certa forma, inalienáveis. Ou seja, você não pode tirar a vida de qualquer pessoa, violentar a vida de qualquer pessoa, violentar a propriedade dessa pessoa. Esse tipo de direito individual foi, segundo Wolterstorff, uma conquista das ordens monásticas no contexto da Igreja Católica Romana, e que eles foram concedido a eles direitos individuais que formaram a base para aquilo que a gente chama até mesmo hoje de direitos humanos. Gente, direitos humanos têm sido utilizados de uma forma muito distorcida, tá? Quando a gente fala de direitos humanos hoje, a gente já coloca assim, lá vem o pessoal que é contra o cristão, que é a favor de bandido. Irmãos, tem muito direito humano que uma pessoa que hoje se diz lutadora pelos direitos humanos, dificilmente concordaria. Então nós temos direito à família, como um direito humano. Nós temos o direito à propriedade privada, é um direito humano. Ou seja, quem é mais socialista, coletivista, dificilmente defenderia direitos humanos. Porque, de fato, tem uma influência cristã ali. E o abuso dos direitos humanos não pode corromper os usos legítimos para o qual ele pode ser utilizado e que foi uma influência cristã. Cristãos avançaram muito do que a gente chama de democracia moderna, participação popular nas formas de organização de poder. Um presbiteriano escocês chamado Samuel Rutherford escreveu um livro que foi base de muita reflexão sobre como nós entendemos a democracia. O livro se chamava Lex Rex, ou seja, a lei está acima do rei. O rei não tem o poder absoluto. É a justiça e a lei de Deus e os princípios de justiça que Deus estabeleceu é que dão legitimidade a qualquer governo. Ora, de onde ele tirou isso? Irmãos, do Antigo Testamento. Porque os reis de Israel não eram reis com poder absoluto. Os reis de Israel tinham um chamado muito claro: fazer com que o povo seguisse a lei de Deus. E se os reis desobedecessem à lei, o profeta denunciava aquele tipo de insubordinação a Deus, e o juízo de Deus se efetivava sobre qualquer rei. Ou seja, a lei é o princípio último de justiça e não o poder de um soberano absoluto. Foi esse princípio da Lex Rex, que é uma aplicação de princípios bíblicos e que as igrejas já viviam na época da Reforma, que fundamentaram muito do que a gente chama as democracias modernas, que, ainda que não seja o sistema ideal de governo, é melhor do que muitos do que a gente vê pelo mundo. Cristãos avançaram e foram pioneiros na construção do conhecimento no Ocidente. As universidades medievais, Salamanca, na Espanha, Sorbonne, na França, Oxford, na Inglaterra, todas cerca do século XIII, elas foram, digamos assim, as sementes de todo o sistema universitário atual. Irmãos, quem criou essas universidades foram igrejas e monges, principalmente, que eram os escolásticos, que eram dedicados aos estudos, que utilizavam essas instituições para educar o povo e para produzir ciência e reflexão filosófica. Há uma polêmica de que as primeiras universidades teriam sido criadas pelos muçulmanos, e há uma polêmica sobre isso no século X. Mas, de fato, o Ocidente depende, em termos de ciência, tecnologia, conhecimento acadêmico, da ação de cristãos. A primeira academia real de ciência britânica, que inspirou várias outras instituições dos mesmos moldes, e que foi talvez a mais responsável pelo que a gente chama de revolução científica, foi fundada por majoritariamente membros cristãos. Há um estudo sociológico de Robert Merton que diz que nessa Academia Real de Ciências Britânicas, 90% dos membros eram puritanos, cristãos ingleses puritanos. Na escola não nos ensinam sobre isso. Você aprende sobre Isaac Newton, talvez o maior cientista que já existiu. Mas você não aprende que Isaac Newton fazia ciência para glorificar a Deus. E que Isaac Newton era um cristão com certas crenças meio duvidosas, sim, mas que era um cristão tão devoto que conta-se que certa feita foi marcado o encontro de Isaac Newton com a rainha da Inglaterra e ele não compareceu porque era o momento do culto. Irmãos, se jogo de futebol tira muitos cristãos da igreja, imaginem qual não era a fé de Isaac Newton de faltar a um compromisso com a rainha por causa do culto. Quem sou eu para julgar a fé de Isaac Newton?
No campo também das artes, os cristãos revolucionaram o tipo de reflexão e experimento das artes. Após a Reforma Protestante, houve uma adequação de todos os tesouros artísticos que já vinham da Idade Média, houve uma explosão de gêneros, por exemplo, nas artes visuais, nos países da Reforma Protestante. Foi desse contexto que surgiram pintores como Rembrandt, Ruysdael, como John Vermeer, considerado talvez a era de ouro das pinturas de paisagens, cenas do cotidiano. Ou um historiador chamado Simon Schama considera o olhar de Rembrandt o olhar mais penetrante que as artes já produziram na história da humanidade. E Rembrandt ele não buscava beleza em um tipo de ideal, de formas geométricas ausentes da vida humana, mas ele buscava a beleza que hoje é chamada de broken beauty, ou seja, a beleza na vida fraturada e quebrada de um ser humano que, ainda pecador, é amado por Deus e é alcançado pela graça de Jesus. Irmãos, as marcas da fé cristã permeiam muito do que a gente tem no Ocidente. Um testemunho recente que eu li do impacto de obras culturais nesse sentido foi contado por Ewen Simeonetto. Ele é um jornalista que era correspondente da United International Press no setor de religião. Ele diz o seguinte, que na década de 80 ele visitou a Alemanha secular, soviética, ateísta, para encontrar o coral que era da cidade de Leipzig e que já havia pertencido a Johann Sebastian Bach. Gente, Johann Sebastian Bach era um luterano. Eu costumo falar que mais do que as obras dele, o que mais me impressiona na fé que ele tinha, gente, é que ele tinha 23 filhos. Eu tenho 2 e estou ajoelhando todo dia pedindo misericórdia a Deus para me dar força. Irmãos, mas Bach era tão sábio que os filhos dele, à medida que iam crescendo, ele ia montando a própria orquestra caseira, olha que maravilha. Então ele tinha uma orquestra dentro de casa, era contratado pela igreja luterana, e as obras de Johann Sebastian Bach hoje, se forem reunidas em CDs, que é algo já ultrapassado, eu sei, mas são mais de 100 CDs de músicas, cada uma delas mais linda do que a outra. Simeonetto visitou o coral, viu aqueles jovens cantando as músicas de Bach, e curioso perguntou, como vocês podem cantar as músicas de um cristão como Johann Sebastian Bach e continuar sendo ateus? Para a surpresa dele, aqueles jovens viraram para ele e falaram, quem disse que nós somos ateus? Johann Sebastian Bach converteu a todos nós. Ele foi um missionário entre nós e nós somos cristãos por causa da arte de Johann Sebastian Bach. Indo ao Japão também, por volta da década de 90, ele teve um encontro com vários diretores de corais e orquestras que tocam Johann Sebastian Bach no Japão. E nas palavras dele, gente, existe literalmente um avivamento na elite japonesa, um país que tem menos de 1% de cristãos, onde, segundo esses diretores dos corais e vários cristãos ali, mais de 20 mil pessoas teriam se tornado cristãs pelo contato com a obra de Johann Sebastian Bach. Virou febre. Eles lançam as obras de Bach e elas se esgotam. Eles fazem concertos e é 7 mil, 8 mil pessoas para ouvir. E vários deles têm a curiosidade de falar o seguinte, olha, o que fez a arte desse cara ser tão rica? Aqui no Japão a gente não tem nada semelhante. Não que a cultura japonesa não seja rica. E eles vão atrás, e o que eles encontram? A fé de Johann Sebastian Bach em Jesus influenciou poderosamente a sua obra. Produções culturais. Porque o que Jesus diz no versículo 16 é, assim, porque vocês são a luz do mundo, assim, porque vocês são o sal, assim, porque o mundo sem a igreja não tem referencial último algum, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, quantas vezes eu ouço de cristãos dizendo que o que Jesus quer é que a gente viva a nossa vida com honestidade, dando nosso testemunho ali, né, dentro da igreja, mais ali com os amigos, e que na verdade o mundo está perdido, não tem muito o que fazer. Jesus diz para nós o seguinte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A igreja não pode esconder essa luz. A igreja não pode deixar que esse tesouro cultural, que esse tesouro de riqueza, de tudo que o Evangelho traz, que inspirou essas grandes obras, fique debaixo da cama. Jesus diz que a igreja, por um lado, não pode ser hipócrita ao fazer as obras, ou seja, ele diz, olha, que a sua mão esquerda ignore o que a direita fez. Ou seja, não se glorie em nenhuma obra que você fizer.
Por outro lado, ele diz: mas vocês vão ter que fazer as vossas obras diante dos homens, porque o mundo precisa da luz da igreja. O mundo sem o referencial da igreja, ele não tem direção. O mundo sem a igreja de Jesus Cristo, aquele que reina ressurreto, ele vai de mal a pior. Eu dei alguns exemplos aqui, mas a gente poderia falar centenas de exemplos na área da saúde, os hospitais, da dignidade humana, de vários campos da sociedade, da cultura, do cinema, onde cristãos fazem a diferença e iluminam áreas inteiras da cultura. Irmãos, Deus, quando nos colocou no jardim do Éden, o primeiro mandamento que Deus nos deu foi para que nós produzíssemos cultura. Cultivai a terra, arai a terra, enchei a terra, multiplicai-vos, domesticai a terra. Ou seja, exerçam a vossa criatividade para que vocês expressem a mesma criatividade e domínio que eu tenho sobre a criação, porque vocês são minha imagem e semelhança. Irmãos, a igreja precisa, e é um desafio que eu faço a partir das palavras de Jesus, reassumir essa responsabilidade e essa convicção de que se não for a igreja, o mundo não tem referenciais. Quando os romanos tinham seus filhos indesejados, eles jogavam os filhos nos lixões, nas periferias das grandes cidades. Os cristãos começaram a aparecer naqueles locais e adotar aquelas crianças antes delas morrerem. Isso foi fundamental para que a dignidade humana alcançasse um nível que nunca antes fora alcançado. E o que nós vemos hoje, irmãos, é que essas crianças lançadas aos lixões, elas estão voltando a acontecer. E assim como foram os cristãos que ensinaram os seres humanos que não tinham Jesus e sua luz, que o ser humano carrega a imagem e semelhança de Deus, vai ser de novo a igreja que vai ensinar para a cultura contemporânea a dignidade e o valor da vida humana. A dignidade e o valor de um casamento imaculado. A dignidade e o valor de um recém-nascido ou um feto que ainda é uma pessoa que está para vir ao mundo. A dignidade e o valor de uma família. E o mundo não vai querer ouvir isso, porque as pessoas estão em trevas. Quem anda nas trevas não sabe por onde vai. Mas a igreja não pode se furtar a acender a sua luz e fazer brilhar a sua luz em um mundo que anda em trevas. Cristãos que se colocaram a serviço de Deus em áreas da cultura que hoje são tidas como áreas dominadas pelas trevas, eles têm feito muita diferença. A universidade é um dos exemplos. A gente viu o exemplo aqui, eu achei que era da Paraíba, né? Mas a Diene, me desculpa, conversei com ela 3 dias e não decorei o nome. Gente, o exemplo da Diene é algo muito inspirador para nós. Hoje as universidades são campos que se consideram totalmente refratários a qualquer influência de crenças religiosas. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, nenhuma cultura e nenhuma produção cultural é neutra em relação a influências religiosas. O secularismo, a militância política, tudo isso é inspirado por crenças que têm um fundo religioso, só que são fundos idólatras. E o ídolo, segundo a Bíblia, ele diminui a nossa dignidade. Qual é o problema do ídolo, segundo as Escrituras? É porque não há nada na criação maior do que o próprio homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o homem cria um ídolo, seja um ídolo político, seja um ídolo material, seja um ídolo como o dinheiro, a riqueza, o prazer, coisas que até mesmo Deus criou e que são boas, mas quando o homem coloca esse fragmento da criação diante dele e o eleva à posição de divindade, de fornecimento de própria identidade, isso desumaniza o homem. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25, e eles não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças, e abandonando a glória do Criador, começaram a adorar a criatura. Irmãos, não existe pessoa que não creia. Por isso a ação da igreja na cultura tem que ser ousada, porque todos são crentes em algo. Alguém que se diz ateu não diz naquilo que ele crê, mas somente aquilo que ele não acredita. Mas é óbvio que o ateu tem várias crenças, assim como o cristão. Mas hoje o secularismo jogou essa ilusão de que eles habitam um campo de neutralidade. Isso é uma grande ilusão, isso tem que ser desmascarado. Porque a idolatria, como diz Romanos, logo depois desse trecho que eu citei, os homens se pervertem
jogando seus corpos para praticar imoralidades, e Deus os entrega a esse próprio juízo. Ou seja, Deus permite com que o ser humano receba no seu corpo o juízo pelo ato de idolatria. E nós precisamos falar para o mundo de novo que só Jesus Cristo é Deus. Só Jesus Cristo tem luz suficiente para iluminar esse mundo. Irmão, se não for a igreja, o mundo caminha de mal a pior. Não se esqueçam disso. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que reina. Algo que nós devemos sempre lembrar como igreja. Irmãos, Jesus não subiu aos céus e está lá fazendo algo, só preparando nossa morada para um dia voltar. Não, irmãos, essa imagem, a Bíblia dá a entender essa imagem, mas a imagem mais forte que a Bíblia dá é o seguinte: Jesus já reina. O poder de Jesus já está disponível para a igreja. É porque todo o poder foi dado a Jesus que ele diz à igreja: ide, fazer discípulos, submetei demônios, expulsai demônios, curai enfermos. Ou seja, há um poder para a igreja disponível para que ela avance em um mundo que oferece resistência. E uma das palavras que no Novo Testamento é utilizado para o retorno de Jesus, não é tanto uma segunda vinda, como se Jesus estivesse distante. A palavra que é utilizada é que finalmente Jesus vai aparecer. Ou seja, o rei que já governa por meio da sua igreja vai ser finalmente revelado a todos os homens. Jesus está mais próximo de nós do que nós imaginamos. E Ele quer reinar sobre a sua igreja e Ele quer, por meio da igreja, iluminar o mundo. Irmãos, eu incentivo você a cooperar com ministérios, com trabalhos que trabalham nesse foco de fazer algo no nível da cultura. É óbvio que o que mais vai ter efeito são a plantação de novas igrejas. É óbvio, porque a igreja é o centro dessa luz do Evangelho e do poder de Deus. Mas cada um de nós tem vocações em áreas específicas da cultura que precisam também dessa luz. Uma imagem de Abraham Kuyper sobre a influência da igreja, ele dizia o seguinte: a luz do Evangelho queima e brilha intensamente dentro dessa instituição da igreja institucional. Ele chamava a igreja local de igreja institucional. Mas por meio dos vitrais e das luzes dessa instituição, o Evangelho ilumina áreas e setores da vida, como ciências, literatura, academia, com várias as artes, vários ramos da vida são iluminados por essa luz que queima intensamente dentro da igreja. E nós não podemos impedir aqueles que são os vocacionados na cultura de não levarem essa luz, ou de levarem essa luz. Nós temos que incentivá-los. Um grupo que tem feito isso aqui, tem sido um exemplo, é o Seguros na Verdade. Você tentar levar o Evangelho, uma influência cristã, para áreas como eles querem, é algo muito necessário. E cada um de nós tem uma responsabilidade nesse sentido. Irmãos, orem por essas pessoas, ou como diria Huckmacher, diante desse mundo em trevas, nós devemos chorar, nós devemos sentir a dor, toda a perdição desse mundo. Depois que nós chorarmos e compartilharmos dessa dor que o próprio Deus tem, nós devemos orar, pedir direção de Deus, pedir sabedoria. A partir do momento que a gente ora, nós devemos exercer uma faculdade que Deus nos deu, que é maravilhosa. Nós devemos pensar soluções, pensar propostas, pensar projetos, pensar formas de iluminar áreas que estão em trevas. E então nós devemos trabalhar a fio para que isso ocorra, para que nas palavras de Jesus o mundo veja a luz. E a finalidade última com a qual encerra essa palavra: Rodolfo, qual é a finalidade última de fazer tudo isso? É nós mudarmos o mundo? Não. É nós recebermos poder para comandar a sociedade? Não, irmãos. É o sucesso que nós vamos ter nessas empreitadas? Não. Muitas vezes o fracasso vai ocorrer. Qual é então a inspiração para todas as nossas ações culturais? Final do versículo 16. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O fim último da vida humana, Catecismo de Westminster, que influenciou muito, gente, o Catecismo Batista, está em inglês. Qual é o fim último da vida humana? Resposta do Catecismo: o fim último da vida humana é glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. Que essa seja a nossa inspiração, que a luz de Jesus brilhe nas nossas vidas e que a cultura que anda em trevas seja iluminada. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer porque
não por nosso mérito, não por nossas forças, mas pela obra de Jesus, pelo nascimento, vida, ensinamentos, pela paixão, pela morte e ressurreição de Jesus, nós temos, ó Deus, luz para iluminar esse mundo. É o Teu Espírito em nós, é a chama do Teu Espírito na igreja que possibilita isso. Pai, que o Senhor capacite cada um de nós a levar essa luz, para que os homens, vendo a luz do Teu reino e as boas obras feitas pela igreja, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Deus, que a glória seja do Senhor, que a igreja, Pai, do Senhor no Brasil, que a igreja do Senhor por todas as nações, aponte para o mundo essa luz que dissipa as trevas, para que o Teu nome seja glorificado. Que cada um de nós seja parte disso, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.